Abis. Abis, no hebraico, é um metal, um estanho, que alternativamente pode ser soletrado Ebes. O nome designava uma aldeia de Issacar, supostamente perto da fronteira mencionada entre Quizion e Remete, segundo Josué 19, versículo 20. O território de Issacar ocupava a maior parte da fértil planície de Esdrelon. Infelizmente, se desconhece a localização exata de Ebes. Abinivesha. Abinivesha é um termo sânscrito que indica o amor à vida e o temor da morte, uma das 5 espécies de ilusões com as quais os homens se envolvem. Abi. Abi, no hebraico, significa pai de, que forma a primeira parte de diversos nomes próprios hebreus. O termo é usado exclusivamente para denotar o pai natural de alguém. Pode funcionar como sujeito, com alguma indicação explanatória, como pai da abundância, Abiatar, ou Yahvé é pai, Abias. Abi era a mãe do rei Ezequias, conforme 2 Reis, capítulo 18, versículo 2. Mas ela também é chamada de Abia, conforme lemos em 2 Crônicas 19, versículo 1. O nome do pai dela era Zacarias, talvez aquele que Isaías tomou como testemunha. Isaías 8, versículo 2. Abiail. Abiail, no hebraico, significa pai da luz ou esplendor. Existe aqui uma variante que envolve uma letra, fazendo a palavra significar pai da força. A diferença é entre Abiail e Abicail. Talvez Abiail envolva um erro pré-massorético, visto que uma nota naquele texto confirma a variante. Primeiro, Abiail, mãe de Maalate, esposa de Reboão, rei de Judá. Ela é chamada filha de Jerimote, filho de Davi, conforme lemos 2 Crônicas 11, versículo 18, nascido no ano de 972 a.C. Porém, visto que Davi já reinava há mais de 80 anos antes do casamento dela, sem dúvida devemos entender que ela era apenas uma descendente de Eliabe. Uma ambiguidade no texto de 2 Crônicas 11, 18 tem levado alguns eruditos a verem essa mulher como a segunda esposa de Reoboão. O versículo 19, entretanto, parece indicar que ele teve apenas uma esposa. Segundo, Abiail, filho de Uri, um dos chefes de família da tribo de Gade, que se estabeleceu em Bazã entre os anos de 1093 a 782 a.C. Nós lemos a história em 1 Crônicas 5, versículo 14. Terceiro, Abiail, pai de Zuriel, que foi o pai da tribo levítica de Merari, segundo Números 3, versículo 25. Quarto, Abiail, pai da rainha Ester e irmão de Mordecai. Ester, capítulo 2, versículo 15. Este Abiail, nascido no ano 538 a.C. E quinto, Abiail, esposa de Abizur e mãe de Abã e Molide, conforme 1 Crônicas, capítulo 2, versículo 29. Nascendo ela, aliás, no ano de 1612 a.C. Abi-Albon. Abi-Albon, no hebraico, quer dizer valente ou pai da força. Ele foi um dos heróis de Davi, conforme lemos em 2 Samuel 23, 31. Em uma passagem paralela, ele é chamado de Abiel, 1 Crônicas 11, 32. Provavelmente era natural de Bet-Arabá, uma aldeia fronteiriça entre Judá e Benjamim, conforme lemos em Josué 15, 6 e versículo 61 e o capítulo 18, versículo 22. Abias. Abias significa no hebraico de quem Deus é pai. Há versões que registram diversas variantes de seu nome, embora nossa versão portuguesa sempre registre o nome nessa forma. Essas variantes seriam Abijam,
em 1 Reis 15:1, Abiá em 1 Samuel 8:2, Abia em 1 Crônicas 3:10 e também Mateus 1:7, Lucas 1:5. Os Abias da Bíblia. Primeiro, Abias, filho de Bequer, um dos filhos de Benjamim, conforme lemos em 1 Crônicas 7:8. Segundo, Abias, filho de Maquir e esposa de Esrom, 1 Crônicas 7:8. Terceiro, Abias, segundo filho de Samuel, 1 Samuel 8, versículo 2. Quarto, Abias, filho de Jeroboão, 1 rei de Israel. Ele foi afetado por perigosa enfermidade. Sua mãe disfarçou-se e visitou o profeta Aías para saber se ele se recuperaria ou não. Aías disse que ele morreria e que seria a única pessoa da família que teria um sepultamento honroso, sendo lamentado em Israel. 1 Reis 14, versículo 1 a 18. A razão do disfarce é que Deus havia rejeitado abertamente Jeroboão. Seja como for, o disfarce foi inútil, porque o profeta soube da visita antes que a mesma ocorresse, por advertência divina. Em toda a casa de Jeroboão, somente Abias tinha alguma coisa que o Senhor Deus realmente aprovou. Ele nasceu por volta do ano 930 a.C. E a passagem se encontra em 1 Reis, capítulo 14, versículo 13. Quinto, Abias, descendente de Eleazar, filho de Arão. Ele foi o cabeça do 8º turno dos 24 turnos sacerdotais, conforme lemos em 1 Crônicas 24, versículo 10. Sexto, Abias. Em nossa versão portuguesa, ele também é chamado de Abião, conforme lemos em 1 Reis 14, 31. Mas também Abias em 1 Reis 15, versículo 1. A primeira dessas formas significa pai do mar ou pai do ocidente, ou ainda marinheiro. Era filho de Reoboão e neto de Salomão, e foi o segundo rei de Judá, 1 Crônicas 3:10. Sucedeu a seu pai antes de 918 a.C. e reinou apenas por 3 anos, de acordo com alguns eruditos, entre 913 e 911 a.C. Lemos que ele andou em todos os pecados de seu pai e que fez guerra contra Jeroboão, rei de Israel. Porém, segundo Crônicas capítulo 13, ele é apresentado como alguém que zelava pela honra de Deus e pelo sacerdócio levítico. Os dois relatos parecem contraditórios. Talvez isso se deva às observações e opiniões de diferentes autores. Ou então, o seu reinado foi marcado, de modo geral, por várias formas de iniquidade, embora também assinalado por alguns breves períodos de piedade. Seu melhor momento foi quando da derrota de Jeroboão. Ele condenou o norte por sua apostasia e declarou que o próprio Deus defendera a causa de Judá como seu grande capitão. A despeito da vantagem de 2-1, favorável ao norte, Abias saiu-se vitorioso e capturou Betel, Gesana e Efron, segundo Crônicas 13, versículo 19. Ele considerava a separação dentre o norte e o sul como um ato de rebelião, e o seu conflito com o norte teve o propósito de reunificar os dois reinos. Dificuldade vinculada à maternidade. Há uma dificuldade relativa à mãe de Abias. Em 1 Reis 15, versículo 2, lemos: sua mãe Maacá, filha de Abisalão. Mas em 2 Crônicas 3, versículo 2, lemos: era o nome de sua mãe Micaías, filha de Uriel de Gibeá. Maacá e Micaías eram variações do mesmo nome. E Abisalão provavelmente é o mesmo Abisalão, filho de Davi. A palavra hebraica ban, traduzido por filha, é aplicada na Bíblia não somente à filha de um homem, mas também a uma sobrinha, neta ou bisneta. Portanto, é provável que Uriel de Gibeá tenha se casado com Tamar, a linda filha de Abisalão, segundo Samuel 14, 27, da qual teve como filha Maacá, que era assim filha de Uriel e neta de Abisalão. Abias acumulou um total de 14 esposas, que lhe deram um total de 22 filhos e 16 filhas, segundo Crônicas 13, 21.
Sétimo, Abias, filho de Zacarias, esposa de Acás e mãe de Ezequias, rei de Judá. 2 Crônicas 29, versículo 1. Também era chamada de Abi, sobre a qual devemos ver outras notas mais adiante nessa enciclopédia. E também lemos na Bíblia o relato sobre ela em 2 Reis, capítulo 18, versículo 2. Oitavo, Abias, um dos sacerdotes que provavelmente assinou o pacto feito com Neemias, Neemias 10, 7, no ano de 410 a.C. Provavelmente retornou com Zorobabel da Babilônia, embora na época já fosse muito idoso, Neemias 12, 4, no ano 536 a.C. Este Abias tinha um filho chamado Zicri, conforme lemos em Neemias 12, versículo 17. E nono, alguns eruditos propõem um outro Abias diferente do anterior e que retornou da Babilônia com Zorobabel, Neemias 12, 4. Na lista cronológica dos sacerdotes que aparece em Neemias 12, 10 a 21, Zicri é alistado como descendente seguinte a governar a casa de Abias.